Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, tá? Hoje vamos falar sobre o rumo verdadeiro e a velocidade aerodinâmica a ser encontrada no problema mediante as informações que o problema nos passa, tá? Temos então, o problema nos dá a proa verdadeira de 80. Única e exclusivamente essa informação que o problema nos dá a respeito do pé de galinha, tá? Nos dá uma velocidade de solo de 150 nós e nos dá um vento de 300 graus com 20 nós. Bom, tendo somente essa informação de proa verdadeira, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Precisaríamos do quê? Do rumo verdadeiro para poder trabalhar. Como nós não temos o rumo verdadeiro, nós vamos trabalhar com a proa verdadeira, tá? Então, a proa é de 80. Recíproca de 80, 260. A partir do 80, abro 90 pro lado direito, somo 90, 170. A recíproca de 170, 350, tá? Então, o problema diz pra gente que o vento é de 300 com 20. Então, se é 300 com 20, já está setado aqui o problema. 300 não está dentro desse quadrante. Então, esse quadrante aqui é descartado. 300 também não está dentro desse quadrante aqui. Então, ele é descartado. Também não está dentro desse. Ele é descartado. Então, a partir disso, eu sei que o meu ângulo de correção de deriva, ele é negativo, tá? Porque o vento está vindo o quê? Da minha esquerda. E está vindo de cauda. Atente-se a isso. Se o problema já está me dando a velocidade de solo, é porque a partir de uma velocidade mais a componente, eu vou ter isso daqui, tá? Eu não vou calcular a componente de cauda e colocar a componente de cauda em cima de uma velocidade que já é de solo. Então, isso vai causar erro no problema, tá? Então, entenda uma coisa, essa componente aqui, de vento de cauda, ela vai ser determinante para a minha VA, porque a VS eu já tenho, ok? Então, se eu tenho uma diferença angular, né, do eixo da minha proa aqui, tá? De 260 para 300, eu tenho uma diferença angular de quanto? De 40 graus. 40 graus vai ser o quê? A componente 77% desse vento aqui, tá? Então, 20 nós, que é o total do vento, corresponde a 100%. 77% vai corresponder a quanto? A X. Então, eu tenho uma componente de cauda de 15 nós. Se eu tenho a componente de cauda de 15 nós, eu tenho que deduzir 15 desse valor para achar a nossa o quê? A nossa VA. Então, se eu vou deduzir 15 daqui, a nossa VA vai ser 135 nós. Tá? Achei a nossa VA. Agora, tem aquela relação, tá? A nossa VA é de 135. Se o meu vento fosse de 13, que corresponde a mais ou menos 10% da minha VA, e o vento fosse totalmente de través, eu teria um ângulo de correção de deriva de no máximo 6 graus. Como a minha VA são 135, mas o vento são de 20 nós, qual seria o meu ângulo de correção de deriva se o vento fosse totalmente de través? Então, fazendo a regra de 3, eu tenho 9. Então, se o meu vento fosse totalmente de través, eu teria um ângulo de correção de deriva de 9 graus, mas o meu vento ele não é totalmente de través. Se eu tenho uma diferença angular de 40 graus, a minha componente cruzada, que seria crosswind, né? A diferença aqui é de 40 graus, eu vou na linha de 40. Vai corresponder a quanto? A 64% dessa linha toda aqui. Se 100%, tá, corresponde a 9, 64% de 9 vai dar quanto? 5 graus.
5 graus o quê? Negativo, porque o meu vento ele está vindo pela esquerda, tá? Então, como eu já falei em outros vídeos, se eu fizer o cálculo no sentido da seta respeito o sinal, se eu faço o cálculo no sentido contrário, tá? Eu inverto o sinal. 80, estou indo no sentido contrário, vou inverter. 80 mais 5, 85. Então nós temos uma VA de 135 e um rumo verdadeiro de 85 graus. Viu como é fácil resolver a questão sem o uso do computador de voo? Eu vou martelar isso, eu vou falar isso incessantemente em outros vídeos até que vocês consigam fixar a ideia. Não conseguiu pegar de primeira? Assista o vídeo de novo, assista quantas vezes forem necessárias, porque o conhecimento é algo que ninguém vai poder tirar de vocês, tá ok? Então vocês tendo o embasamento, tendo o conhecimento, acredito que toda e qualquer situação será possível ser solucionada com o conhecimento que vocês adquiriram, tá ok, pessoal? Eu agradeço mais uma vez, tá? Espero que vocês estejam aí com afincos nos estudos, tá? E no que eu puder colaborar para o crescimento de vocês, vocês podem contar comigo, tá ok? Aguardo vocês num próximo vídeo. Bons estudos a vocês e um abraço!